O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 146. Uma agora pedida para falar sobre o dever das mulheres. Narada disse. Tendo dito estas palavras, o próprio Madhava Pujante ficou desejoso de ouvir, em vez de falar, e com esta intenção questionou sua querida esposa que estava sentada ao seu lado e que estava totalmente disposta a agir de acordo com o desejo dele. Madhava disse. Tu, ó deusa, conheces o que é supremo e o que não é, isto é, alma, incluindo a alma suprema, e não alma. Tu estás familiarizada com todos os deveres, ou tu que gostas de residir nos retiros de ascetas. Tu és dotada de todas as virtudes, possuidora de sobrancelhas belas e cabelo terminando nos cachos mais formosos, ó filha de Imavati, o rei das montanhas. Tu és hábil em todos os trabalhos. Tu és dotada de autodomínio e tu olhas imparcialmente para todas as criaturas. Despojada do sentimento de meu, tu és dedicada à prática de todos os deveres. Alto de feições belas, eu desejo te perguntar sobre uma coisa. Eu desejo que, questionada por mim, tu me fales sobre aquele tópico. Savitri é a esposa casta de Brahma. A casta Sashi é a esposa de Indra. Dhumhorna é a esposa de Markandeya, e Ridido, rei, Vaisravana. Varuna tem Gauri como sua esposa, e Surya tem Suvashala. Gauri é outro nome para a terra. Rohini é a esposa casta de Sazin, Svadvibhavasu. Kasyapa tem Aditi. Todas estas consideram seus maridos como seus deuses. Tu, ó deusa, conversaste e te associaste com todas elas todos os dias. É por esta razão, ó tu que conheces todos os deveres, que eu desejo te perguntar acerca dos deveres das mulheres, ó tu cujas palavras são sempre compatíveis com a retidão. Eu desejo te ouvir discursar sobre este assunto desde o início. Tu praticas todos os deveres de virtude comigo. Teu comportamento é exatamente como o meu, e os votos que tu praticas são os mesmos que são praticados por mim. Tua força e energia são iguais às minhas, e tu tens passado pelas penitências mais austeras. O assunto, quando discursado por ti, se tornará dotado de grande mérito. De fato, aquele discurso então se tornará autoritário no mundo. Mulheres, em especial, são o maior refúgio das mulheres. Alto de quadris belos, entre os seres humanos aquela direção de conduta que tu irás declarar será seguida de geração em geração. Metade do meu corpo é composta de metade do teu corpo. Tu estás sempre empenhada em fazer o trabalho das divindades, e és tu que és a causa do povoamento da terra. Ó dama auspiciosa, todos os deveres eternos das mulheres são bem conhecidos por ti. Portanto, diga-me em detalhes, quais são os deveres do teu sexo? Uma disse. Ó Santo, ó Senhor de todas as coisas criadas, ó fonte de tudo o que é passado, presente e futuro, é pela tua graça, que as palavras que eu estou proferindo, estão surgindo em minha mente. Todos estes rios, que são do meu sexo, ó Deus dos deuses, dotados das águas de todos os tirtas, estão se aproximando da tua presença para te permitir realizar tuas abluções neles. Os nadis ou rios são femininos. Naturalmente, entre os rios há alguns que são masculinos, notavelmente, o Sindhu ou Indus. Tirtas são lugares com águas sagradas. Depois de consultá-los eu irei falar sobre o tópico indicado, na devida ordem. Aquela pessoa que, embora competente, ainda está livre de egotismo, é corretamente chamada de Purusha. Alguém que está livre de vaidade ou arrogância merece ser chamado de Purusha. A ausência de vaidade é implicada por pedir a ajuda de outros mesmo quando a própria pessoa é competente. Mulheres seguem mulheres, tal sendo sua natureza. Isto é um cumprimento que Parvati presta a Shiva por ele questioná-la quando ele mesmo é bem familiarizado com o tópico sobre o qual ela foi pedida para discursar. Com relação à mulher, ó Senhor de todos os seres, ela segue pessoas do seu sexo. Por consultar estes principais dos rios, elas serão honradas por mim. A sagrada Sarasvati é o mais importante de todos os rios. Ela segue para o oceano e é realmente a primeira de todas as correntes.
Vipasa também aqui, e Vitasta, e Chandrabhaga, e Iravati, e Satadru, e o rio Devika, e Kausiki, e Gomati, e este rio celeste que tem nela todos os tirtas sagrados, isto é, a deusa Ganga, que tendo sua origem no céu desceu sobre a terra e é considerada como a principal de todas as correntes. Tendo dito isso, a esposa daquele deus dos deuses, aquela principal de todas as pessoas justas, dirigiu-se sorridente a todos aqueles rios do seu sexo. De fato, a esposa do grande Deus, dedicada ao cumprimento de todos os deveres, questionou aqueles indivíduos do seu sexo acerca dos deveres das mulheres. Na verdade, aqueles mais importantes dos rios, tendo Ganga como seu principal, são todos conhecedores dos deveres das mulheres. Uma disse: O Deus ilustre me fez uma pergunta relativa aos deveres das mulheres. Eu desejo responder para Sankara depois de ter consultado com vocês. Eu não vejo algum ramo de conhecimento sobre a terra ou no céu que seja capaz de ser dominado por algum indivíduo sem ajuda. Ó rios que correm em direção ao oceano, é por isso que eu busco suas opiniões. Foi dessa maneira que aqueles principais dos rios, todos os quais eram auspiciosos e altamente sagrados, foram questionados pela esposa de Shiva. Então o rio celeste Ganga, que adorou a filha do príncipe das montanhas em retribuição, foi escolhida para responder à pergunta. Na verdade, ela de sorrisos doces é considerada como cheia de diversos tipos de conhecimento e bem familiarizada com os deveres das mulheres. A deusa sagrada, capaz de dissipar todo o medo do pecado, possuidora de humildade por causa de sua inteligência, conhecedora de todos os deveres, e enriquecida com uma inteligência extremamente abrangente, sorrindo docemente, proferiu estas palavras. Ó deusa, tu estás sempre dedicada à execução adequada de todos os deveres. Tu me favoreceste muito por me questionares dessa maneira. Ó impecável, tu és honrada pelo universo inteiro, ainda assim tu perguntas a mim que sou apenas um rio. Aquela pessoa que, embora ela mesma competente para falar sobre um assunto, ainda indaga outra, ou que presta uma homenagem educada para outra, certamente merece, eu penso, ser considerada como de alma justa. Na verdade, tal pessoa merece ser chamada de erudita e sábia. Nunca cai em ignomínia aquela pessoa que questiona tais oradores que são dotados de conhecimento e ciência e que são bons conhecedores de premissas e inferências. Um homem orgulhoso, mesmo quando enriquecido com inteligência, por falar no meio de uma assembleia de outra maneira, isto é, por confiar somente em seus próprios poderes e sem referência ou consulta com outros, se descobre proferido somente palavras de significado fraco. Tu és possuidora de discernimento espiritual. Tu és a principal de todos os habitantes no céu. Tu tiveste teu surgimento acompanhada por diversos tipos de mérito excelente. Tu, ó deusa, és totalmente competente para falar sobre os deveres das mulheres. Dessa maneira, a deusa Uma foi adorada por Ganga e honrada com a atribuição de muitos méritos superiores. A bela deusa, assim elogiada, então começou a discursar sobre todos os deveres das mulheres integralmente. Uma disse: Eu irei, de acordo com a ordenança, falar sobre o assunto dos deveres das mulheres tanto quanto eles são conhecidos por mim. Vocês todos escutem com atenção concentrada. Os deveres das mulheres surgiram como criados no início por parentes nos ritos de casamento. De fato, uma mulher se torna, na presença do fogo nupcial, a associada de seu marido no desempenho de todas as ações virtuosas. De acordo com as escrituras hindu, o casamento não é um contrato. Ele é a união de dois indivíduos de sexos opostos em uma pessoa para a melhor realização de todos os atos de piedade. Possuidora de uma boa disposição, dotada de palavras agradáveis, conduta agradável, e aspecto agradável, e sempre olhando para o rosto de seu marido e derivando tanta alegria disto, como ela faz de olhar para o rosto de seu filho, aquela mulher casta que regula seus atos por cumprir as restrições prescritas, vem a ser considerada como realmente virtuosa em sua conduta.
escutando, com reverência, aos deveres da vida de casada, como expostos nas Escrituras, e realizando todos aqueles deveres auspiciosos, aquela mulher que considera a virtude como o principal de todos os objetivos de busca, que cumpre os mesmos votos como aqueles que são cumpridos por seu marido, que, adornada com castidade, considera seu cônjuge como um Deus, que o atende e o serve como se ele fosse um Deus, que entrega sua própria vontade completamente àquela de seu marido, que é alegre, que pratica votos excelentes, que é dotada de boas feições, e cujo coração está completamente devotado a seu marido tanto que ela nunca pensa em algum outro homem, é considerada como realmente virtuosa em conduta. Aquela mulher que, até quando endereçada severamente e olhada com olhos zangados, por seu marido, apresenta um aspecto alegre para ele, é citada como sendo realmente dedicada a seu marido. Aquela que não lança seus olhos para a lua ou o sol ou uma árvore que tenha um nome masculino, que é adorada por seu marido e que é possuidora de feições belas, é considerada como realmente virtuosa. Aquela mulher, que trata seu marido com a afeição que ela demonstra por seu filho, até quando acontece de ele, o marido, ser pobre ou doente ou fraco ou desgastado com o trabalho de viajar, é considerada como realmente virtuosa em sua conduta. Aquela mulher que é dotada de autocontrole, que tem dado à luz filhos, que serve seu marido com dedicação, e cujo coração inteiro está devotado a ele, é considerada como realmente virtuosa em sua conduta. Aquela mulher que cuida e serve seu marido com um coração alegre, que é sempre alegre de coração, e que é possuidora de humildade, é considerada como realmente virtuosa em sua conduta. Aquela mulher que sempre sustenta seus parentes por lhes dar alimento, e cuja satisfação em satisfazer seus desejos, ou por artigos de prazer, ou pela riqueza que ela possui, ou pela felicidade com a qual ela está circundada, não alcança sua satisfação por seu marido, é considerada como realmente virtuosa em sua conduta. Aquela mulher que sempre tem prazer em levantar de manhã cedo, que é dedicada ao cumprimento de todos os deveres domésticos, que sempre mantém sua casa limpa, que esfrega sua casa diariamente com esterco de vaca, que sempre cuida do fogo doméstico, por derramar libações sobre ele, que nunca negligencia fazer oferendas de flores e outros artigos para as divindades, que com seu marido gratifica as divindades e convidados e todos os empregados e dependentes da família com aquela parte de alimento que é deles pelas ordenanças, e que sempre pega, de acordo com a ordenança, para ela mesma aquele alimento que resta na casa depois que foram satisfeitas as necessidades dos deuses e convidados e empregados, e que gratifica todas as pessoas que entram em contato com sua família e as alimenta até sua satisfação, consegue adquirir grande mérito. Aquela mulher que é dotada de habilidades, que gratifica os pés de seu sogro e sogra, e que é sempre dedicada a seu pai e mãe, é considerada como possuidora de riqueza ascética. Aquela mulher que sustenta com comida os brahmanas que são fracos e incapazes, que são afligidos ou cegos ou indigentes, vem a ser considerada como tendo direito a compartilhar o mérito de seu marido. Aquela mulher que sempre cumpre, com um coração alegre, votos que são difíceis de serem cumpridos, cujo coração está devotado a seu marido, e que sempre procura o bem de seu marido, é considerada como tendo direito a compartilhar os méritos de seu marido. Devoção pelo marido é o mérito da mulher. Isto é sua penitência. Isto é seu céu eterno. Mérito, penitências e céu se tornam daquela que considera seu marido como seu tudo em tudo, e que, dotada de castidade, procura se dedicar a seu marido em todas as coisas. O marido é o Deus os quais as mulheres têm. O marido é seu amigo, o marido é seu maior amparo. Mulheres não têm refúgio que possa se comparar com seus maridos, e nenhum Deus que possa se comparar com ele. A graça do marido e o céu são iguais na avaliação de uma mulher. Ou, se desiguais, a desigualdade é muito insignificante. Toma esvara, eu não desejo o próprio céu se tu não estás satisfeito comigo. Se o marido que é pobre, ou doente ou afligido ou caído entre inimigos, ou afligido pela maldição de um brahmana, mandar a esposa realizar alguma coisa que seja imprópria ou injusta ou que possa levar à destruição da própria vida, a esposa deve, sem qualquer hesitação, realizá-la, guiada pelo código cuja adequação é sancionada pela lei de infortúnio.
Eu assim, ó Deus, expliquei, por tua ordem, quais são os deveres das mulheres. Na verdade, aquela mulher que se comporta dessa maneira vem a ter direito a uma parte dos méritos ganhos por seu marido. Narada continuou. Assim endereçado, o grande Deus elogiou a filha do príncipe das montanhas e então despediu todas as pessoas que tinham se reunido lá, junto com seus próprios servidores. As diversas tribos de seres fantasmais, como também os rios incorporados, e os Gandharvas e Apsaras, todos curvaram suas cabeças para Mahadeva e partiram para retornarem para os lugares de onde eles tinham vindo. Capítulo 147. Mahadeva descreve a glória de Krishna. Os rishis disseram: ó o manejador do Pinaka, ó o arrancador dos olhos de Bhaga, ó tu que és adorado por todo o universo, nós desejamos ouvir a glória de Vasudeva. Mahesvara disse: Ari é superior ao próprio avô. Ele é o Purusha eterno. Também chamado de Krishna, ele é dotado do esplendor do ouro, e brilha com refulgência como um segundo sol. Possuidor de 10 braços, ele é dotado de grande energia, e é um matador dos inimigos dos deuses. Tendo um vórtice em seu peito, ele tem cachos de cabelo encaracolado em sua cabeça. Ele é adorado por todas as divindades. Brahman surgiu do seu abdômen. Eu surgi da cabeça dele. Todos os corpos luminosos no firmamento surgiram do seu cabelo. Dos pelos em seu corpo surgiram todos os deuses e asuras. Do seu corpo surgiram os rishis, como também todos os mundos eternos. Ele é a verdadeira residência do avô e a residência de todos os deuses além disso. Ele é o criador de toda esta terra, e ele é o senhor dos 3 mundos. Ele é também o destruidor de todas as criaturas móveis e imóveis. Ele é verdadeiramente a principal de todas as divindades. Ele é seu mestre. Ele é o castigador de todos os inimigos. Ele é possuidor de onisciência. Ele existe em tudo. Ele é capaz de ir a todos os lugares. Ele é de extensão universal, permeando tudo. Ele é a alma suprema. Ele é o incitador de todos os sentidos. Ele cobre o universo. Ele é o Senhor Supremo. Não há nada nos 3 mundos que seja superior a ele. Ele é eterno. Ele é o matador de Madhu, e é também chamado de Govinda. O concessor de honras, ele fará todos os reis da terra serem mortos em batalha, para realizar os propósitos das divindades, tomando nascimento em uma forma humana. As divindades, abandonadas por ele, são incapazes de realizar seus propósitos sobre a terra. Sem obtê-lo como seu líder, elas não podem fazer nada. Ele é o líder de todas as criaturas e é adorado por todos os deuses. Dentro do abdômen deste mestre dos deuses, que está sempre dedicado à realização de seus propósitos, deste que é idêntico a Brahma e que é sempre o refúgio dos rishis regenerados, reside Brahma, o avô. De fato, o último mora felizmente no corpo diário qual é a residência. Eu mesmo, que sou chamado de Sarva, também resido alegremente naquela minha residência feliz. Todas as divindades também residem em felicidade em seu corpo. Dotado de grande refulgência, ele tem olhos que parecem com as pétalas do lótus. Sri mora dentro dele e ele vive sempre associado com ela. O arco chamado Saranga e o disco, chamado Sudarsana, são suas armas, junto como uma espada. Ele tem inimigo das cobras, isto é, Garuda, sentado em seu estandarte. Ele é distinguido por conduta excelente, por pureza, de corpo e mente, por autodomínio, por destreza, por energia, pela forma mais bela, por altura e membros bem proporcionados, por paciência, por sinceridade, por riqueza, por compaixão, por excelência de forma, e por poder. Ele brilha, dotado de todas as armas celestes de forma e feitio extraordinários. Ele tem yoga como sua ilusão. Ele é possuidor de 1000 olhos. Ele está livre de toda mácula ou imperfeição. Ele é de mente sublime. Ele é dotado de heroísmo. Ele é um objeto de orgulho para todos os seus amigos. Ele é querido para todos os seus amigos e parentes e eles são queridos para ele. Ele é dotado de clemência. Ele é livre de orgulho ou egoísmo. Ele é devotado aos brahmanas e é seu líder. Ele dissipa os temores de todas as pessoas afligidas pelo medo.
Ele aumenta as alegrias de todos os seus amigos. Ele é o refúgio de todas as criaturas. Ele está sempre dedicado a proteger e cuidar dos aflitos. Possuidor de um conhecimento completo de todas as escrituras, e todo tipo de riqueza, ele é adorado por todos os seres. Conhecedor de todos os deveres, ele é um grande benfeitor até de inimigos quando eles procuram sua proteção. Familiarizado com política e dotado de política, ele é um proferidor de Brahma e tem todos os seus sentidos sob controle perfeito. Para fazer bem para as divindades, Govinda tomará nascimento na linhagem de manos de grande alma. Na verdade, dotado de inteligência superior, ele tomará nascimento na linhagem auspiciosa e justa daquele Prajapati. Mano terá um filho de nome Anga. Depois de Anga virá Antardaman. De Antardaman surgirá Avirdharman, aquele senhor de todas as criaturas, livre de toda mácula. Avirdharman terá um filho ilustre de nome Rashinavari. Ele terá 10 filhos, tendo Prachetas como seu primeiro. Prachetas terá um filho chamado Daksha, que será considerado como um Prajapati. Daksha irá gerar uma filha que será chamada de Dakshayani. De Dakshayani nascerá Aditya, e de Aditya surgirá Manu. De Manu surgirá uma filha chamada Ila e um filho que se chamará Sudhumna. Ila terá Vuda como seu marido, e de Vuda surgirá Pururavas. De Pururavas surgirá Ayu. De Ayu surgirá Nausha, e Nausha gerará um filho chamado Yayati. De Yayati surgirá um filho poderoso de nome Yadu, e Yadu gerará Kroshtri. Kroshtri irá gerar um poderoso filho que se chamará Vrijnivat. De Vrijnivat surgirá o Shadgu ou invicto. O Shadgu gerará um filho de nome Chitrartha. Chitrartha terá um filho mais novo de nome Sura. De fato, na linhagem destes homens poderosos, de energia célebre por todo o mundo, possuidores de conduta excelente e diversas habilidades, dedicados à realização de sacrifícios e puros em comportamento, na linhagem pura honrada pelos Brahmanas, Sura tomará seu nascimento. Ele será um kshatriya importante, dotado de grande energia, e possuidor de grande renome. Sura, concessor de honras, irá gerar um filho, o propagador de sua linhagem, de nome Vasudeva, também chamado de Anakadunduvi. Vasudeva terá um filho de nome Vasudeva. Ele terá 4 mãos. Ele será extremamente generoso, e honrará os Brahmanas grandemente. Idêntico a Brahma, ele irá estimar e amar os Brahmanas, e os Brahmanas irão estimá-lo e amá-lo. Aquele descendente da linhagem de Yadu libertará muitos reis encarcerados na prisão do soberano dos Magadhas, depois de derrotar aquele soberano chamado Jarasandha em sua capital enterrada entre montanhas. Dotado de grande energia, ele será rico com as joias e pedras preciosas de todos os soberanos da terra. De fato, em energia ele será inigualável sobre a terra, possuidor de grande destreza, ele será o rei de todos os reis da terra. O mais importante entre todos os Surasenas, o pujante, residindo em Dvaraka, governará e protegerá a terra inteira depois de vencer todos os seus senhores, conhecedor como ele será da ciência de governo. Reunindo-se, vocês todos adorem a ele, como vocês adoram o eterno Brahman, com palavras, guirlandas florais, incenso e perfumes excelentes. Aquele que deseja ver a mim ou o avô Brahma deve ver primeiro o ilustre Vasudeva de grande pujança. Se ele é visto, eu sou visto, como também o avô Brahman, aquele principal de todos os deuses. Nisto eu não julgo que há alguma diferença. Saibam disto, ó rishis de riqueza ascética. Aquela pessoa com quem Vasudeva de olhos de lótus ficar satisfeito, todas as divindades com Brahma entre elas também ficarão satisfeitas. Aquele homem que procurar a proteção de Keshava conseguirá ganhar grandes realizações e vitória e céu. Ele será um instrutor em religião e deveres, e ganhará grande mérito religioso. Todas as pessoas familiarizadas com religião e deveres, devem, com grande entusiasmo, reverenciar aquele Senhor de todos os deuses. Por adorar aquele pujante, uma pessoa obterá grande mérito. Dotado de grande energia, aquele Deus, com o desejo de beneficiar todas as criaturas, criou milhões de rishis por causa da virtude.
aqueles milhões de rishis, assim criados por aquele grande ordenador, estão agora residindo nas montanhas de Gandhamadana, encabeçados por Sanat Kumara e engajados na prática de penitências. Por isso, ó o principal dos regenerados, aquela principal de todas as pessoas eloquentes, o justo Vasudeva, deve ser adorado por todos. O ilustre Ari, o pujante Narayana, é realmente o principal de todos os seres no céu. Adorado, ele adora, e honrado ele honra. Para aqueles que fazem oferendas para ele, ele faz oferendas em retorno. Adorado, ele adora em retorno, se visto sempre, ele vê-os o que vêem sempre. Se alguém procura seu amparo e proteção, ele procura o que o procura como seu amparo em retorno. Ó o principais de todos os virtuosos, se adorado e cultuado, ele adora e cultua em retribuição. Esta é a prática sublime do impecável Vishnu. Este mesmo é o voto que é praticado por todas as pessoas justas, daquela principal de todas as divindades, aquele Senhor pujante de todas as criaturas. Ele é sempre adorado no mundo. Na verdade, aquele ser eterno é adorado até pelas divindades. Aquelas pessoas que são devotadas a ele com a firmeza de um voto ficam livres de calamidade e medo em proporção à sua devoção. Os regenerados devem sempre adorá-lo em pensamento, palavra e ação. O filho de Devaki deve ser visto por eles com reverência, e a fim de vê-lo com reverência, eles devem se dirigir para a prática de penitências. Ó os principais dos ascetas, este mesmo é o caminho que eu mostro para vocês. Por vê-lo, vocês verão todas as principais das divindades. Eu também curvo minha cabeça em reverência àquele Senhor do Universo, aquele avô de todos os mundos, aquele javali poderoso e vasto. Por vê-lo alguém vê a Trindade. Nós, isto é, todas as divindades, residimos nele. Ele terá um irmão mais velho que se tornará conhecido por todo o mundo como Vala. Tendo um arado como sua arma, em forma ele parecerá com uma colina branca. Realmente, ele será dotado de força capaz de erguer a terra inteira. Sobre o carro daquela pessoa divina uma palmeira alta, de 3 cabeças e feita de ouro, formará seu estandarte orgulhoso. A cabeça daquele herói poderosamente armado, aquele senhor de todos os mundos, será sombreada por muitas cobras de grande alma de corpos vastos. Todas as armas de ataque e defesa também irão até ele logo que ele pensar nelas. Ele é chamado de Ananta, infinito. Na verdade, aquele ilustre é idêntico ao imutável Ari. Uma vez o poderoso Garuda, o filho de Kasyapa, foi endereçado pelas divindades nestas palavras: ó o pujante, veja se este tem algum fim. Embora possuidor de grande energia e poder, Garuda, no entanto, fracassou em descobrir o fim daquele ilustre que é idêntico à alma suprema. Sustentando a terra inteira sobre sua cabeça, ele reside nas regiões inferiores. Ele vaga pelo universo como Sesha, cheio de grande alegria. Ele é Vishnu, ele é o ilustre Ananta. Ele é o sustentador da terra. Aquele que é Rama é Rishikesa. Aquele que é Achyuta é Ananta, o suporte da terra. Ambas daquelas principais de todas as criaturas são celestiais e dotadas de destreza celestial. Um deles está armado com o disco e o outro com o arado. Eles merecem toda a honra e devem ser vistos. Eu, pela minha bondade por vocês, assim declarei a vocês a natureza de Vasudeva. Isto mesmo, ó ascetas possuidores de riqueza de penitências, é virtude. Eu declarei tudo isto para vocês para que vocês possam, com reverência e cuidado, adorar Krishna, aquele principal da linhagem de Yadu.